Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Uma excelente noite para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, o nosso canal de empreendedorismo e negócios. E como sempre, como de costume, aproveito para desejar uma noite abençoada, uma noite de muito sossego, de muita paz para você e para toda a sua família. Vamos lá, vamos aqui direto ao assunto. Há poucas horas, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, bastante conhecido de vocês, concedeu entrevista coletiva para a imprensa e falou sobre 3 pontos relevantes. Ele explicou quem paga a conta pela não observância dos limites dos gastos públicos, falou da reforma tributária e das suas expectativas quanto à aprovação e, na sequência, Maia falou do que tem acontecido com os gastos públicos e da melhoria da qualidade de vida da sociedade, onde chegou a dizer que, abre aspas, o cidadão não tem sido a prioridade, fecha aspas. Vamos ver então o que foi dito pelo deputado Rodrigo Maia. Olha só. Não, acho que foi uma decisão acertada. Nós tivemos a conversa eu tive a conversa junto com o líder Arthur na véspera. Todos nós mostramos em conjunto a nossa preocupação com esse debate que vinha ganhando força, né, no mundo político, no executivo, no legislativo, e nós precisávamos, acho que, retomar e reorganizar o debate na linha daquilo que a gente vem defendendo desde 2016. Acho que a decisão do presidente de convidar os ministros que estão ligados diretamente à questão de investimentos, e principalmente o ministro da Economia, junto com os presidente da Câmara dos Senados e alguns líderes, acho que é uma sinalização correta, né, com o que ele falou, com o que eu falei, com o Davi, que nós falamos, né, com a certeza que nós, claro, queremos que o Brasil possa ter capacidade de investimento público, mas ela precisa ser construída dentro da realidade do orçamento primário brasileiro a partir do próximo ano. Eu acho que ficou muito claro que ninguém vai desrespeitar. O governo, através do presidente da República, deixou claro que não vai desrespeitar o teto de gastos. E essa é a minha posição e foi a posição do Davi ontem, também na reunião. Se por acaso existe interesse para realizar investimentos para os próximos anos, ele precisa estar dentro do orçamento primário. O orçamento primário do próximo ano está na ordem de 1.485 bilhões, lembrando que as despesas correntes representam 1.410, tem mais uns 50, 60 de discricionária, que é para manutenção da máquina, sobra muito pouco espaço, quase nada. Então, se por acaso o governo pretende, né, e o próprio parlamento na aprovação da LOA, ter um espaço para investimento, vai ter que cortar dentro desse orçamento, dentro dessa realidade orçamentária, vai ter que recortar despesas para que se possa abrir o espaço de 5, 10, 15, 20 bilhões, que seja, para investimento. O que nós não podemos é voltar à equação do passado que não funcionou. Quanto mais perdulário, quanto mais irresponsável o governo na sua política de gasto público, maior o preço que a sociedade paga, né, do impacto dessa decisão na decisão de investimento do setor privado brasileiro. A gente viu isso no governo Dilma, né? Eu lembro que muitas despesas cresceram muito rápido. O FIES, por exemplo, saiu de 1 bilhão para 13 bilhões e a sociedade pagou a conta com a queda de 7% da economia. Então não adianta você imaginar que com o descontrole do gasto público ou com um pequeno aumento do gasto público além do limite de gastos que está previsto por 20 anos no Brasil, que é o orçamento do ano anterior, mais a inflação, que isso vai gerar um impacto positivo. O impacto positivo desse investimento vai ser todo destruído, né, pela perda de credibilidade do país, né, pela redução de interesse de investimento privado no Brasil, com a queda da economia como foi naquele período do governo Dilma, e quem acaba pagando a conta é sempre o cidadão mais simples, porque vai ficar desempregado, vai ficar sem renda. Então não adianta você achar que, mesmo sendo um valor pequeno em relação a 1.485 bilhões do orçamento primário do próximo, que é o limite do teto de gastos, mais ou menos,
que dentro disso, mesmo que seja mais 20, mais 30, que o Brasil não vai pagar a conta dessa, vamos dizer assim, desse aumento, né, dessa explosão do teto de gastos no Brasil. Então, acho que a decisão do governo, do presidente fazer a reunião, foi importante, com a sinalização que nem ele quer, nem o parlamento votaria, por exemplo, a extensão do estado de calamidade para dar um jeitinho na possibilidade de aumentar gasto público além do teto de gastos no Brasil. Nós vamos ter condição de aprovar a reforma pelo menos numa das casas esse ano, pelo menos na Câmara, porque vai começar pela Câmara. O ideal é que a gente pudesse avançar nas duas, mas não é um tema simples, né, para se votar nas duas casas num prazo curto. O governo encaminhou uma proposta que é uma proposta que converge com a PEC 45, com a PEC 110. É um debate importante, tem muitas polêmicas, muitas distorções de informação. A gente vai olhando aí alguns setores que ficam dizendo que vai ter aumento de carga tributária. A gente sabe que não é isso que vai acontecer, nem no projeto do governo, nem no projeto do Congresso Nacional. É claro que uma proposta ampla sempre tem um impacto maior na economia. Se a nossa intenção é garantir competitividade para o setor privado, né, a grande reforma que vai melhorar muito a competitividade do setor privado brasileiro é a reforma tributária. Então, eu acho que quanto mais ampla, melhor. Mas acho que o governo mandou uma boa proposta, soma na nossa, soma na proposta do Senado, e eu espero sim que a gente já possa ter, nos próximos 2 meses, no máximo, condições de estar votando essa matéria na Câmara dos Deputados. E o governo sinalizou quando vai enviar essa segunda parte da proposta? Para mim não. O importante é que a gente não saia do caminho que eu considero o caminho correto. Quer dizer, a sociedade brasileira já paga muito impostos para financiar esse Estado. A União, os estados e os municípios, o Estado como um todo. Toda vez que você cria um tributo, não estou dizendo que agora, estou dizendo toda vez que você cria um tributo para tributar a sociedade, para tirar dinheiro da sociedade para financiar o Estado, quando esses recursos eles vão na linha de garantir uma despesa pública que seja para melhorar a qualidade de vida das pessoas, esse imposto ele pode ser sempre bem-vindo. Quer dizer, você investir em educação, esse imposto que a sociedade paga ao Estado para melhorar a qualidade da educação, para garantir uma qualidade melhor para todas as crianças, não só para as crianças que estão na escola privada, é positivo. Isso vai ter um impacto na economia positivo, não apenas investimento. Dependendo da despesa, na própria despesa corrente, na educação principalmente, você vai ter sempre um benefício para a sociedade, na saúde. Agora, o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que a arrecadação que nós temos dos impostos para o financiamento da União, dos estados e municípios foi muito além da prioridade da sociedade em relação ao funcionamento do Estado. Quer servir bem na saúde, quer servir bem na educação, quer servir bem na segurança pública, quer ter um Estado com menos burocracia, que seja mais eficiente. Então, o nosso problema hoje é que nós criamos um orçamento em que, quando você olha as despesas do governo federal, por exemplo, você vê que ali não está a prioridade, do meu ponto de vista, ou não está no todo a prioridade que nós gostaríamos e precisaríamos para atender o cidadão brasileiro. Então, por que a gente fala de reforma administrativa? Por que a gente fala dos gatilhos do teto de gastos? Porque são essas reformas que vão organizar melhor a qualidade do serviço público, que vão modernizar o Estado brasileiro. É por isso que a gente fala da importância. Ontem o presidente na coletiva falou da reforma administrativa. Eu acho que seria um passo importante e a gente assume a responsabilidade com ele de que nós queremos esse debate, queremos trazer esse debate para o Congresso Nacional. E não é um debate para perseguir servidor, contra servidor, não é nada, é o contrário. Se nós queremos melhorar a qualidade do serviço público, queremos modernizar o Estado brasileiro, nós queremos valorizar o servidor público. O que nós não podemos é ter uma máquina que custa o que ela custa, aonde o salário médio dos servidores federais hoje é o dobro dos seus
equivalente no setor privado, então uma distorção, uma concentração do orçamento público na mão de uma elite do serviço público dos 3 poderes, e isso precisa modificar. O orçamento, ele precisa existir não para que ele fique, né, concentrado na atividade meio, ele precisa estar, né, dando respostas a milhões de brasileiros que esperam da União, dos estados e municípios, um serviço de melhor qualidade. Por isso que a gente defende as reformas, por isso que, se o presidente quiser mandar, ele vai ter todo o nosso apoio, né, o apoio de dizer que boa parte do parlamento, não todo, claro, defende porque a gente entende que há uma concentração de orçamento em atividades que não são as atividades que priorizam o cidadão. Então é por isso que a gente defende, e eu espero que o presidente possa. A proposta da reforma administrativa está pronta. Ele vai ter apoio de grande maioria da Câmara, de forma transparente, defendendo, dividindo com ele qualquer tipo de preocupação, de ônus em relação ao envio dessa matéria, que gera polêmica, mas eu tenho certeza que a proposta do governo é uma proposta que a vantagem dela é que, como ela não está atingindo o passado, eu acho que nós não vamos ter esse conflito com os atuais servidores. O importante é construir novas carreiras, avaliar quais são as carreiras que são relevantes, avaliar como é que a gente pode trabalhar a questão da eficiência do serviço público, né, como é que a gente pode valorizar a melhoria da qualidade do serviço público, temas que hoje, infelizmente, não existem na administração pública brasileira.